Olá, queridos irmãos, graça e paz a todos. É com alegria que mais uma vez estamos juntos para meditarmos numa porção da Palavra de Deus. Hoje eu estou diante do capítulo 5 de Mateus, quero ler a partir do versículo 1. A minha versão diz assim: Vendo as multidões, Jesus subiu ao monte e se assentou. Seus discípulos aproximaram-se dele e ele começou a ensiná-los, dizendo: Bem-aventurados os pobres em espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os que choram, pois serão consolados. Bem-aventurados os humildes, pois eles receberão a terra por herança. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, pois serão satisfeitos. Bem-aventurados os misericordiosos, pois obterão misericórdia. Bem-aventurados os puros de coração, pois verão a Deus. Bem-aventurados os pacificadores, pois serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, pois deles é o reino dos céus. Bem-aventurados serão vocês, quando por minha causa os insultarem, os perseguirem e levantarem todo tipo de calúnia contra vocês. Alegrem-se e regozijem-se, porque grande é a sua recompensa nos céus, pois da mesma forma perseguiram os profetas que viveram antes de vocês. Amém. Que Deus nos abençoe com a sua palavra. Estamos diante de um texto bem conhecido dos irmãos, que é conhecido como o Sermão do Monte. E aqui nós encontramos então os ensinos de Jesus relacionados à conduta de todos aqueles que são realmente súditos do reino de Deus. Então as bem-aventuranças aqui, ou ser felizes aqui, não são códigos, mas preceitos que indicam a maneira correta de viver, mesmo nas simples atitudes. Né? Alguém diz que é uma pirâmide invertida, porque são ensinos que vão de encontro aos princípios dos homens, né? Aos valores humanos. Então o título é intrigante, né? Bem-aventurados. E é um tema que chama atenção, porque ser feliz, ser bem-aventurado, é o objetivo de todo mundo quer ser feliz, né? Nós estamos aí, conscientes ou não, em busca da felicidade. E alguém diz que até os suicidas, né? Quando se suicidam porque querem ser felizes, né? Tudo que temos ou somos é para sermos felizes. Quero compartilhar 3 lições com os irmãos deste texto que tem tanto a nos ensinar. Né? A primeira delas, a primeira lição é que nós seremos felizes se tivermos a postura correta diante de nós mesmos. As 3 bem-aventuranças iniciais diz respeito à pobreza, o choro e à humildade. Se nós reconhecermos a nossa fragilidade, reconhecermos a nossa limitação, o texto vai dizer que nós seremos afiliados no reino, seremos consolados e herdaremos uma herança. Bem da verdade é que a gente não quer assumir a nossa fragilidade. A gente quer mostrar o quanto nós somos fortes e as pessoas querem mostrar a sua fachada vigorosa e impressionando, como aqueles valores dos gregos, né? O belo, o sábio, o rico, o forte. Mas com Jesus a pirâmide é realmente invertida, né? Aqui ele está falando de bem-aventurados são os pobres, pobre mesmo, aqueles que choram, aqueles que chutam tudo, não. É aqueles que se humilham e os humildes, esses são bem-aventurados. Então seremos felizes se tivermos essa postura correta diante de nós mesmos. A segunda lição é que nós seremos felizes se tivermos a postura correta diante do próximo, isso mesmo. As outras 3 bem-aventuranças ele vai falar sede de justiça, misericórdia e pureza de coração. Isto é isso que nós devemos dispensar às pessoas, né? A questão da justiça. Ele não diz aquele que é justo, né? Porque a Bíblia diz mesmo que não há um justo, nenhum sequer. Mas aquele que tem fome e sede de justiça. Aqueles que são misericordiosos, né? Porque a Bíblia diz que quem é misericordioso alcançará misericórdia. E aqui fala a respeito da pureza de coração. Esses realmente são chamados filhos de Deus. Então nós percebemos aqui, nesse texto, que nós temos que ter uma postura correta diante das outras pessoas.
após amarmos a Deus sobre todas as coisas, nós precisamos amar o próximo como a nós mesmos. Precisamos ter o devido respeito para com o próximo. Então nós seremos felizes, não é? E a terceira lição desse texto é que nós seremos felizes se tivermos a postura correta diante de Deus. Ele vai falar dessas três bem-aventuranças: os pacificadores, os perseguidos por causa da justiça, porque são íntegros, e os perseguidos por causa do Senhor Jesus. Esses serão chamados filhos de Deus, serão chamados filhos do reino, esses terão recompensas nos céus. Nós precisamos ter uma postura correta diante de Deus. Sabe, muitas pessoas não consideram a Deus, vivem como querem viver, vivem para si mesmo, em busca dos seus ideais, não consideram Deus em absoluto, e por não considerarem Deus, não respeitam as pessoas e acabam não respeitando a si mesmas. Não dão valor devido à família e estão vivendo aí de um lado para o outro. Mas esse texto das bem-aventuranças nos ensina que nós seremos realmente felizes se nós tivermos a postura correta diante de nós mesmos, diante das pessoas e, sobretudo, diante de Deus. Curva a sua fronte, vamos orar. Pai de amor e de imensa bondade, louvado e exaltado seja o teu santo, o teu bendito nome. Nós te louvamos por esse texto tão precioso. Ó Deus, nós queremos ser felizes, queremos ser bem-aventurados, mas nós sabemos que pelo nosso próprio esforço nós não vamos a lugar algum. Que os teus princípios tão preciosos, eles possam, ó Deus, tomar conta da nossa vida e nos conduzir, a fim, ó Deus, de que possamos, ó Deus, ter a postura correta diante de nós mesmos. Ó Deus amado, sem reservas, abrindo o nosso coração ao Senhor. Que, ó Deus, possamos ter a postura correta diante das pessoas, sermos amáveis, misericordiosos, sermos íntegros e, ó Deus, temos a postura correta diante do Senhor. Dá-nos a tua graça, ajuda-nos a assumirmos a nossa verdadeira identidade, que é a identidade cristã, a identidade de filhos de Deus. Nós oramos agradecidos em nome de Jesus. Amém. Amém. Que Deus o abençoe sempre.